Deputada, a senhora está nos escutando? Bom dia. Bom dia, estou sim. Obrigada mais uma vez, deputada, por a senhora ter vindo aqui no jornal falar um pouquinho do projeto. Há umas semanas atrás, a senhora veio falando, né, do desastre caso houvesse a aprovação. E na semana passada teve aprovação com algumas emendas, né, aglutinativas feitas pela deputada Janaína Pascoal e oferecidas pelo deputado posterior, Alex de Madureira. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o seu posicionamento, se vocês vão tomar alguma atitude. Qual o cenário hoje que a senhora vê em relação a isso? Na verdade, foram destaques na votação, né? A gente não conseguiu de maneira nenhuma alterar o texto. Está tendo um retorno muito alto da minha própria equipe envolvida. Aqui a gente escuta a senhora bem, viu, deputada? Tá, então eu vou baixar o meu volume aqui para eu conseguir me comunicar com vocês. Desculpa, coisas de conexão. Mas, enfim, o que houve, na verdade, foram destaques. A gente não conseguiu, esse foi inclusive uma das nossas queixas, alterar o texto durante a tramitação. Das mais de 600 emendas apresentadas, nenhuma foi acatada no relatório do Alex da Madureira. A gente teve pouca possibilidade de diálogo e de comunicação com o governo. O entendimento do projeto foi muito difícil para todos os parlamentares calcular até o fim o que significava cada um dos capítulos do projeto, porque esse foi um projeto que misturou temas diversos, né? Reforma tributária, reforma administrativa, extinção de empresas públicas. Calcular o que isso ia significar na ponta de maneira tão rápida foi um desafio. Inclusive, o bloco que se formou da oposição se formou muito por conta disso. As bancadas se dividiram para os estudos, entendimentos, para compartilhar as informações, porque o governo não fez isso, e numa medida desesperada, no dia da votação, o líder do governo dividiu a votação. Assim, a bancada base do governo na Assembleia Legislativa pôde votar contrário, junto com a gente, em alguns itens, como a extinção da FURP, como a extinção da IMESC, por exemplo, e como a retirada do imposto sobre causas mortes, né, de herança do projeto, porque alterar o texto nas fases normais, que é comissões, etc., a gente não conseguiu. O projeto passou de maneira muito tumultuada, infelizmente. Eu acho que esse é um projeto desastroso, mais uma etapa de um estado de São Paulo que está caminhando para um estado mínimo, e eu estou falando disso já há algum tempo. Ano passado a gente extinguiu 6 empresas públicas, a Assembleia Legislativa votou e aprovou, ao mesmo tempo que concedeu benefícios fiscais milionários para a indústria automobilística. O governador João Dória, que até agora não comprovou qual é o desajuste provocado pela pandemia do coronavírus, veja bem, ele ainda não conseguiu comprovar, por exemplo, que houve queda na arrecadação, e é um ponto importante, também não houve comprovação de onde houve desequilíbrio de custos. A gente está vendo alguma coisa aí, contratos superfaturados aparecendo na imprensa, mas não houve dados o suficiente para a gente compreender o que é esse projeto, do que ele se trata e por que ele vem. Na verdade, algumas das empresas atacadas aqui, por exemplo, a FURP, está sob a mira do governo desde o ano passado, né? Não é novidade, não é por conta do desajuste de contas do Covid que Dória anuncia e pretende fechar a FURP. Passado o projeto, a gente tem muitas tarefas. Primeiro, é conduzir ou a demissão ou a readaptação e incorporação desses servidores. Por exemplo, o pessoal da MTU, que existe a expectativa desses trabalhadores serem admitidos por outra autarquia. Outro problema é orçamentário. Mesmo as empresas que se salvaram, como a Fundação Oncocentro e a FURP, elas estão orçamentariamente sacrificadas. A FURP, por exemplo, agora está com a linha de produção parada. Inclusive, ontem eu estava fiscalizando. A FURP é a Fundação para Remédio do Estado de São Paulo. É uma fábrica pública que produz remédio para HIV. Inclusive, atende a única fabricante de um dos remédios usados pelo Ministério da Saúde no SUS nacional para tratamento de HIV e AIDS.
A FURB produz remédio para tuberculose, entre outros tantos, usados pelo SUS e pela Secretaria de Saúde aqui do estado de São Paulo. A FURB, nesse momento, está praticamente parada. E tem alguns remédios e princípios ativos em estoque parados também. O governo do estado de São Paulo estava analisando os dados ontem, já passou a comprar de iniciativa privada. Veja, gastando 2 vezes. Comprou matéria-prima para a FURB produzir o medicamento. A FURB produziu o medicamento, está parado, e o estado de São Paulo está comprando da iniciativa privada, sendo que o estado de São Paulo tem um medicamento em estoque. Isso, inclusive, a gente vai falar e vai judicializar em breve aqui no mandato. Então, a gente tem agora, passado o projeto, um trabalho de viabilizar para que essas que se salvaram no texto se salvem na prática, porque elas não têm previsionados orçamento e forma de funcionamento pelo governo do estado, que deve insistir em desidratar e fechar essas instituições públicas que, para nós, do PSOL, representa serviços importantes prestados à população mais pobre. O que seria do Brasil sem o tratamento de HIV/AIDS gratuito oferecido pelo SUS? O que seria das pessoas de baixa renda sem o medicamento gratuito oferecido pelas farmácias dos postinhos de saúde que a FURB atende? Enfim, o que seria das pessoas que precisam de prótese sem um Unicentro de São Paulo? Então, esse projeto para a gente foi uma tragédia, e mesmo que se salvou, não está de fato salvo. E a gente tem muito trabalho agora para garantir que orçamentariamente, a gente vai passar agora para o debate do orçamento, a gente consiga de fato garantir que essas empresas continuem funcionando. Deputada Mônica, além dessas empresas que se salvaram, tem as empresas que foram extintas e que agora serão incorporadas por secretarias do governo, né? E isso também é uma preocupação, né? Afinal, é sempre o objetivo comum, o objetivo da gestão pública é cuidar da melhor forma da população. Ou seja, eu acho que vocês também têm que agora investigar, devem estar investigando, se essas empresas que serão incorporadas, se a população não terá uma piora no atendimento público junto a esses segmentos, né? Esse é o nosso maior medo. Quando a gente está falando de serviço público, a gente está falando de atendimento à população. É exatamente isso. Esses serviços são serviços que podem ser extintos no atendimento à população. Acompanhar a transição desses trabalhadores e desses serviços à secretaria, sem sombra de dúvida, é uma tarefa do próximo período. A gente deve tentar acompanhar isso. É um pouco difícil para nós da oposição, sendo bem sincera com vocês, abrir qualquer canal de diálogo com o governo. Esse não é um governo de diálogo, não é um governo transparente. Vídeo a forma de tramitação, como eu estava contando do 529, que foi bastante difícil para a gente o entendimento do projeto, porque o governo não veio abrir dados, não veio mostrar na ponta do lápis o que isso significaria e como é que se dariam essas transições. E o projeto também não explica. Quando o projeto diz que serviços prestados por empresas públicas serão absorvidos pelas secretarias, eles não explicam. Vai ficar mais fácil vocês entenderem, por exemplo, muito simbólico, os serviços de saúde. Tanto o Centro de Controle de Endemias quanto o Oncocentro, que é um hospital, quando a gente questionava o que ia acontecer com os serviços prestados por essa instituição, o governo só respondia, vai ser prestado pela Secretaria de Saúde. É óbvio que a Secretaria de Saúde tem que prestar atendimento às pessoas com câncer, às pessoas que, por conta do câncer, precisem de próteses. Isso é óbvio, está explícito. Mas a gente sabe da dificuldade do Estado em realizar esse atendimento. A gente sabe das filas de espera. A gente sabe da dificuldade e incapacidade dos hospitais menores nos interiores de prestar esse atendimento. Por isso que interiores inteiros viajam para São Paulo em busca desse tipo de atendimento. Com o possível fechamento do Oncocentro, quem ia prestar esse serviço, o governo não explica. Ia para onde? Qual
Qual organização? Qual espaço físico? Onde é que as pessoas vão ser atendidas? Assim como não explicou do Oncocentro que se salvou, não se explicou de nada. Nenhuma das outras. A gente ainda não tem essas respostas, embora o projeto tenha sido aprovado. Deputada, eu pego até o gancho nisso que a senhora falou em relação ao CDHU, né? Porque a população mais Uhum. pobre sempre viu nesse órgão público uma maneira de conseguir a sua moradia, né? Com a extinção dele, com a incorporação desse sistema pela Secretaria do Governo, a senhora acha que pode aumentar ainda mais a desigualdade social e pessoas que estavam pleiteando uma casa própria por meio do CDHU não conseguirem a sua casa própria? Sim, é uma falta de compromisso com o planejamento urbano e com a moradia popular explícita, o fechamento do CDHU. É uma empresa grandiosa que prestou um grande serviço e que ainda tem duas coisas que o governo não responde. Uma, a CDHU hoje tem uma série de condomínios, de prédios, de moradores pagando parcela, né? E a CDHU administra outras tantas áreas degradadas também, não são só áreas de moradia. Essa parcela, esse valor, a CDHU era uma empresa superavitária, quer dizer que tem recursos próprios, né? Tem dinheiro entrando para se autogerir, vinda da parcela da moradia, do apartamento que a população paga. Então, não se justificaria, para começar, a sua extinção. Mas uma vez extinta, o governo não explicou como é que fica a administração desses condomínios, desses predinhos, da arrecadação dessa parcela. Ah, vai ser incorporada pela Secretaria de Habitação. De que forma, como que o trabalhador, como é que se regula, como é que fica o passivo, passado, né? Os condomínios que já existem. A partir de agora também, a gente tem cerca de 1% do orçamento do Estado de São Paulo, e cada vez menor, né? Ano passado a gente denunciou na tribuna, quando chegou o orçamento, que tinha desidratado bastante a pasta de habitação, mas a pasta de habitação tem cerca de 1% do orçamento do estado de São Paulo, normalmente. Para onde vai e para que vai? Provavelmente o governo do estado vai anunciar parcerias com a iniciativa privada para a construção de moradia popular. É muito fácil de entender que existe uma distância enorme entre os preços para o Estado e para a pessoa que adquire o apartamento popular do imóvel oferecido pela CDHU e do imóvel oferecido pelas construtoras, outras tantas da iniciativa privada que constroem moradias populares. A diferença na qualidade, a diferença no preço final, porque quando você vai para a iniciativa privada, por óbvio, você prevê o lucro, então a obra vai ficar mais cara e o apartamento fica mais caro no final. O resultado disso deve ser 1% do orçamento do Estado entregue às empreiteiras. Deputada, a senhora acabou de falar que a CDHU era superavitária, né? O partido de vocês tomaram alguma medida judicial para tentar reverter essa situação? Porque uma vez que ela é superavitária, ela serve para atender as pessoas de maior vulnerabilidade, inclusive com baixo custo de casa popular. Vocês já tentaram algumas medidas judiciais para poder reverter isso ou não? Nós vamos agora desenvolver junto à Defensoria Pública e alguns trabalhadores das empresas uma série de judicializações acerca das extinções das empresas. Estamos conversando com várias delas, inclusive, mas a CDHU em específico, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Núcleo de Habitação, já entrou, questionando inclusive o serviço prestado em andamento, né? Tem muitos condomínios já em funcionamento, arrecadando e etc. E é uma política pública necessária. A nossa Constituição prevê que moradia é direito. Então, os governos têm que ter compromisso com o desenvolvimento de moradia. O Estado de São Paulo tem qual compromisso com a extinção dessa empresa, dessa política? Qual política pública vai substituir o desenvolvimento de moradia no Estado de São Paulo? Então, nessa semana, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo já entrou com ação contra a extinção da CDHU.
Deputada, eu agradeço mais uma vez a participação da senhora aqui, parabenizo, né, pelo trabalho que tem feito, a seriedade que a senhora é com os seus eleitores e com a população, mostrando cada vez mais a preocupação, né, com as pessoas mais carentes que precisam mais desse apoio de vocês que estão aí para justamente representá-los e nos representar também. Muito obrigada, deputada, tenha um bom dia. Bom dia, eu que agradeço.